Oi, gente! Mais um episódio de Pode Inovar começando e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que interessa muita gente, mas em sua maioria mulheres. Acredito eu, vou me arriscar dessa forma. Bom, antes de mais nada, eu preciso fazer aquele agradecimento que é mais do que justo, né? O método Acelera. Ele transforma comunicação em potência real. E me ajuda a estar aqui trazendo essas conversas reais, esses debates que acrescentam muito aí na vida de vocês. Muito obrigado, Método Acelera. E também a Faculdade de Pedro Leopoldo, que me proporciona um estúdio como esse para a gente gravar com alta tecnologia e qualidade. Bom, bora para o nosso episódio? Bom, a minha convidada de hoje é o tipo de mulher que inspira só de ouvir a história. Vanessa Viana é farmacêutica esteta, mãe do Romeu e do Benício e uma das pessoas mais dedicadas que eu já conheci nesse universo da estética. Ela começou a jornada dela com muita luta, tá, gente? Trabalhou no shopping para pagar a faculdade, já foi professora de balé e hoje ela constrói uma carreira com técnica, estudo e vontade real de ajudar as pessoas a se reconectarem com o espelho. Mais do que estética, ela fala de autoestima, identidade e equilíbrio. Vanessa, seja muito bem-vinda ao Pode Inovar. Muito obrigado, que honra ter você aqui. Eu que agradeço o convite. E só de você começar a história, já fiquei até emocionada. Me conta uma coisa, você é de Pedro Leopoldo? Sou daqui, enraizada aqui, famílias tradicionais, cresci aqui nas ruas brincando de pique-esconde, elástico, tinha que sair correndo pela Rua dos Fundos porque passava morcego para ir embora para casa. Mas enraizada aqui. E desde sempre você teve esse interesse, esse fascínio pelo mundo da estética? Então, é engraçado porque eu cresci com uma família muito vaidosa e aí, desde sempre, minha mãe sempre foi muito preocupada em filtro solar. Então, desde criança, eu e meu irmão, filtro solar no rosto. Então, sempre esses cuidados. Então, eu sempre gostei. Mas nunca imaginei que um dia eu iria me formar nessa área e trabalhar com isso. E, na verdade, caiu para mim. Eu falo que foi Deus que me encaminhou mesmo, porque eu fiz farmácia, foi meu único vestibular. Um professor, eu queria fazer engenharia química, aí ele, não, faz farmácia porque você pode trabalhar na área de engenharia química, mas se você fazendo farmácia, você tem um amplo campo ali para poder atuar. Então, eu fiz farmácia e dali fui pro balcão de drogaria, depois fui para manipulação, aí eu fui descobrindo minhas paixões ali de fórmulas, dermos cosméticos, e eu amava aquilo ali, de fazer as fórmulas direcionadas para cada pessoa. E até que eu resolvi, falei, gente, formei, já tem 3 anos, quero especializar em alguma coisa, eu quero estudar mais alguma coisa, eu sempre fui muito estudiosa. E aí eu procurei, olhando ali, pós-graduação, olhei a área da estética. E aí eu fui olhar para poder fazer e eu tinha uma viagem marcada já para a África. E conversando ali com meu marido, ele falou, vamos esperar a gente voltar dessa viagem, já era um investimento que a gente ia fazer ali e tal. E quando eu fui falar com a pessoa que estava me apresentando a pós-graduação, ela virou e falou assim, não, você pode fazer porque você vai ser a aluna suporte de toda a turma. Então, você vai ter 70% de desconto. Nossa, quando é pra ser, né? Não, você nem acredita, né? Pegadinha, né, gente? Deixa eu pesquisar isso agora direito. E realmente era tudo reconhecido. Era uma faculdade que me deu muito suporte ali. E, inclusive, uma outra faculdade até renomada em Belo Horizonte, muitos alunos passaram para essa outra, largaram nessa que era renomada para essa que eu estava, porque realmente era muito boa. E isso porque eu descobri indo para a África que eu estava grávida e eu não deixei de ir em nenhuma aula. Fui com o Romeu, tem fotos dele lá, falava que era o mascotinho da turma, eu levava ele neném, ficava lá o dia todo comigo para amamentar, com 9 dias de vida. E foi mesmo, assim, um direcionamento. E foi um processo, né? Você subiu um degrau de cada vez. Foi. Depois que você formou na pós-graduação de estética avançada que fala? Cosmetologia.
você demorou quanto tempo para poder começar a passear por essa área da estética e se profissionalizando cada vez mais? Eu nunca, em cada aula que eu fazia, eu sempre colocava em prática aquilo que eu estava aprendendo. Como eu era aluna suporte, eu tinha que levar todas as macas para aula e voltar com todas as macas. Então eu tinha Quantas macas, gente? eram 4 macas. Aí eu tinha que deitar banco do carro, era realmente um rolê. E aí eu tinha a maca em casa. Então eu fazia aula de limpeza de pele, eu comecei fazendo fazendo a limpeza de pele em casa. E atendendo no meu quarto. Até que uma cliente virou e falou assim: tem uma casa boa ali, vai ter uma sala extra para você atender. Eu falei: ah, legal. Fui lá para conhecer. Eu falei: ah, não vai dar não. Achei que ia ser muito além do que a gente poderia e deu certo. Que é onde você mora hoje? Hoje a sala de estética é o quartinho de brinquedos dos meninos. Mas naquela sala lá, eu sempre fui atendendo. Então, como eu trabalhava em farmácia, meus atendimentos eram quando eu chegava da farmácia, depois de 18 horas. Eu já fui atendido por você lá naquela salinha. À noite, né? A primeira vez que eu apliquei Botox foi lá. É mesmo? Foi. Pra gente tratar a sudorese, enfim. Botox vai ser uma pauta importante, eu tenho muita coisa pra falar, mas pra daqui a pouco. E aí foi assim. Aí eu trabalhava sábado de manhã, atendia sábado quando voltava. Atendia domingo, atendia feriado. E fui indo assim. Até que eu cheguei num ponto que eu falei: gente, já tinha 2 filhos, né? Passou todo esse tempo, tinha 2 filhos, pandemia. E vinham clientes de Belo Horizonte para eu poder atender. E aí eu peguei e tô assim: gente, eu preciso ver o que eu vou fazer. Meus filhos já estavam estressados, que eu ficava o dia todo fora. Quando eu chegava em casa, eu me fechava numa sala para atender. As clientes que, né, por eu receber em casa apenas clientes que eram bem conhecidas, falava: não, deixa eles entrarem, tadinhos. Eles ficavam lá em cima das clientes. E até que eu tive que tomar um rumo, e eu fui pro rumo que realmente é minha paixão maior. Como é que foi tomar essa decisão? Porque a gente sabe que o nosso trabalho além do nosso sonho, é algo muito importante pra gente poder ter uma vida financeira, construir os nossos sonhos, enfim. Como é que foi você, entre algumas aspas, largar o certo e ir pro duvidoso? Como que foi esse passo? Não foi fácil. Meu marido, né, foi realmente o pilar ali para poder me incentivar e falar: vai, agarra esse sonho. E até hoje, né, é ele que ali me suporta e me dá força. E a gente, né, começa de baixo. E eu lembro que tinha meses que não era fácil, né, no primeiro ano, então nem se fala. E ele sempre falava, né, ele tem uma empresa consolidada de anos, que tá, e é consolidada por estar ali todo dia, né, inovando. Uhum. E ele sempre fala assim comigo: você tem 1 ano que tá aí nessa área, eu tenho 40 anos para conseguir o nome que eu fiz. Você simplesmente com 1 ano acha que é isso mesmo? Paciência, calma, gata. Exatamente. Aí eu... É isso mesmo. E eu sou muito imediatista, assim. Tudo pra mim é pra ontem. E é uma hora que, gente, com filho e sendo realmente ali empresária, você tem que, tipo, não é no seu tempo. Não é do jeito que você quer. É na hora que tem que ser. A gente faz por onde, mas tem que ter a paciência. Esse é um mercado que ele acabou se transformando num desejo para muitas pessoas, mas também acabou sendo um mercado muito concorrido, né? E até, me desculpe a palavra, se você souber me corrigir a palavra, acabou sendo um mercado prostituído, né? Existem hoje muitas pessoas até que não têm formação, que não têm estudo, que não têm nada, que estão fazendo isso. E você já resolveu algum caso, assim, de uma pessoa que optou por pagar menos, ter menos qualidade e depois ter que investir para poder consertar alguma coisa? Vários, né? Vários. O último agora foi uma transformação de uma cliente, assim, incrível. E ela chegou aí para um cirurgião dentista que ia fazer uma lipo de papada e fez uma plástica nela inteira, cortou ela de fora a fora.
E o cirurgião dentista pode fazer isso? Não, ele tá foragido. Meu Deus. E aí, quando eu peguei o caso dela, eu falei, gente, e aí? Pego ou não pego? Mas eu sou um tipo de pessoa que eu não deixo de pegar, mas eu vou com cautela, eu sei até onde eu posso ir. Mesmo o cliente querendo, assim, fazer a transformação, olha, a gente pode fazer até aqui. E foi um processo de 5 meses ali, né? E lento. E ela já chegava, tipo, eu não tô vendo resultado nenhum. E aí, calma. E aí é todo um processo, né? Eu falo que não é uma construção, uma reconstrução. E tem, inclusive, um caso agora de uma cliente de BH, porque eu cheguei a fazer atendimentos em BH. Por incrível que pareça, também Deus me direcionou, que é Pedro Leopoldo que eu vou ficar. Mas essa cliente de BH já tá assim... Pelo amor de Deus, eu preciso ir aí, porque ela tem filhos em São Paulo, então ela ficava fazendo procedimento em Belo Horizonte, procedimento em BH, em São Paulo. E aí, colocaram PPMA no rosto dela. O que é PPMA? É uma partícula plástica que não pode ser utilizada. E fez preenchimento no rosto dela com isso. Ela tá deformada. Tipo aquele silicone industrial que a galera usava? E aí colocaram sem ela saber. E foi até o que eu falei com ela. Porque, nossa, aquela cliente que chora preço. Eu falei, tá vendo que nem sempre o barato é o melhor. E é o barato que sai caro. E o caro dela, realmente, porque não tem como retirar. Nossa, ela tá tadinha. Não tem como tirar? Não. Nunca mais na vida? Não. Cirurgia, nada? Não, ele as células todas, tudo embola ali, não tem jeito. E foi no rosto? No rosto. Tipo assim, e criou volume? É, né? Sim, o olho dela, nossa, baixou, ela tá cheia de caroço. Nossa senhora. Ô, Nessa, isso acontece mais do que a gente imagina, né? Porque hoje a gente, falando por mim também, hoje a gente aí nas redes sociais, a gente segue muitos influenciadores e essa corrida pra beleza, pro perfeito, ele acaba virando uma doença psicológica, Também. E esse tipo de caso, né, pra você buscar, você quer ser igual a fulano, quer ser igual a ciclano, então você acaba buscando soluções ali que cabem no seu bolso, né? E você, mais do que estética, você fala muito sobre bem-estar, reconexão, começar a conversar de novo com sua autoestima. E todo esse processo desses casos aí, às vezes, tem a ver com isso também, né, Nessa? Tem, porque a pessoa ela vai ali em busca da autoestima dela de novo. E, na verdade, ela já tá com uma baixa autoestima, buscando a autoestima dela. Na hora que isso acontece, a baixa autoestima que ela tem piora mais ainda, né? Então, a pessoa tem até que pensar muito nisso antes de procurar qualquer profissional. É uma coisa que tem que realmente investir certo, né? E buscar quem tem competência e que sabe. Não é, tipo assim, não é nem julgando, porque quem sou eu, né? Pra falar alguma coisa. Mas existem, eu acho que, vários processos diferentes e vários tipos de pessoa. Tem aquela pessoa que quer, de fato, já tem uma consciência que só quer melhorar alguma coisinha ali, chamar mais atenção, dar um glow mais. E tem aquela pessoa que chega tão cega no consultório que vai fazendo. E aí ela sai desse primeiro passo, que era querer melhorar, e chega com um segundo problema, talvez psicológico, de quando ela olha no espelho, ela não encontra os defeitos que ela tinha e não se enxerga mais e começa a enxergar outros defeitos. E aí vira um loop infinito, né? Infinito, e é algo que eu busco muito, trazer essa consciência. Tem pessoas, por quê? Tem, às vezes, uma idade madura ali, mas que a pessoa ainda é jovem. Vou colocar ali seus 50, 60 anos. Tem o espírito jovem, mas já está começando a aparecer mais os sinais do envelhecimento. E aí ela quer tratar, por exemplo, a flacidez facial com preenchimento. E aí ela vai inflando. E eu tento trazer ela de volta e falar, olha, vamos tirar um pouco?
e vamos colocar em locais certos e vamos tratar a pele. E isso é um processo que demanda tempo e a pessoa ela não tem paciência. E na hora que a gente vai ali tirando para tentar ela reconectar com quem ela era realmente de verdade, porque ela vai deixando de ser quem ela era. Aí ela vai assustando, não tá bom, não tá bom. E aí eu vou tentando conversar, sabe? E porque eu sou um tipo de profissional que eu não sou contra, por exemplo, o preenchimento, mas eu acho que o preenchimento ali vai ser a cereja do bolo para a gente poder trazer uma harmonia, mas a gente tem que ser assim específico para cada pessoa e não simplesmente sair inflando todo mundo. E todo mundo ficar igual, né? Igual. Que acaba o que vem acontecendo. Você olha pra cada pessoa, não, mas essa pessoa parece ciclano. É o mesmo, é a minha mesma esteticista. Às vezes tem marido e mulher que estão iguais, todo mundo com o mesmo rostinho. E os filhos não parecem mais com os pais. Os filhos que lutem pra harmonização no futuro. Ô, Nessa, você assistiu, ouviu aí o burburinho nas redes sociais, aquela novela Beleza Fatal? Já ouvi. Eu fiquei alucinado com essa novela. É muito boa, depois você assiste. Mas esses dias a Camila Pitanga, que é a atriz que faz a Lola, né, que é o personagem principal. Inclusive a Lola é dona da Lolaland, que é uma clínica de estética, babadeira e tal. E durante a novela você consegue reparar nas expressões faciais da Camila Pitanga. Então ela tem todas as expressões faciais, só que com a pele extremamente saudável. E a gata tá chegando nos 50 anos, sabe? E eu acho... E aí ela deu uma entrevista no pod delas recentemente, que a Tatá perguntou como é que são os procedimentos estéticos. Você nunca fez Botox? Ela nunca aplicou Botox. E aí ela fala exatamente o que você constrói como um todo com a sua vida. Procedimentos que cuidam de dentro para fora, alimentação, exercício físico. Tudo isso é uma construção. Porque a atividade dela como atriz, ela precisa passar emoção. E a pessoa toda botocada não tem essas expressões, né? Então, esse é um outro ponto que a gente pode conversar. Você não precisa focar somente no ácido hialurônico ou no Botox. Existem outros tratamentos que a gente pode manter a pele saudável, natural e de forma mais bonita, né? Tipo assim, um glow de dentro pra fora. Exatamente. As mulheres... aí pela faixa dos seus 50, o início, o boom da estética era só Botox, né? Só se falava em Botox. E realmente é aquele procedimento que você faz em 3 dias, você já tá vendo o resultado. Até hoje, né? Assim, as pessoas falam, quando faz um preenchimento, você fez Botox? E aí, elas são alucinadas só com Botox. Mas elas esquecem de tratar o estímulo de colágeno, a qualidade de pele, elas nem pensam nisso, não valorizam isso, né? E eu tento trazer essa consciência, tipo, olha, você tá focada só no Botox, na hora que você vê o seu envelhecimento e ele chegar mesmo, você vai assustar. Porque o Botox, ele vai tratar basicamente as expressões, testa, né, a região dos olhos. É muito bom e tem que ter, né, quem aí não é ator ou atriz, vale a pena ter mesmo, porque é só ele para dar conta ali daquelas linhas de expressão. Sim. Mas você tem que pensar no resto. Daqui a pouco o derretimento facial é gigante, na hora que você assusta você não tem ruga na testa, mas aqui você tá igual um bulldog. Então é sim de suma importância tratar todo o resto. Igual eu, por exemplo, já apliquei muitas vezes Botox, mas infelizmente não pega, até brincadeira assim, né? Ironia do destino, eu que trabalho nessa área, não tenho Botox. Vamos falar sobre isso? Vamos. Esse é um assunto que eu fico muito curioso, que as pessoas não falam, né? Você não é a única do mundo, né? Mas assim, é raro, mas pode acontecer. Pra quem não sabe, eu vou dar um contexto. Lembra quando a Vanessa falou lá no início que tava indo pra África, que tava querendo começar a fazer a pós-graduação em estética avançada e cosmetologia? Ela engravidou. E pra ficar deslumbrante na África, ela foi fazer o Botox.
Só que como ela tava grávida, tô falando que eu sei, tá? Se eu tiver errado. Anticorpos. Os anticorpos bloquearam aquilo ali pra proteger o bebê. Minha teoria. É a sua teoria? Mas que faz todo sentido, né? Faz todo sentido. É porque a toxina botulínica, né, é uma toxina, um medicamento biológico, tanto é que deve se respeitar ali 3 meses de intervalo de aplicação de uma sessão para outra. E aí, eu não trabalhava nessa área ainda, né? Eu fui aplicar como uma profissional e eu, tinha um dia, assim, de atraso ali, menstrual e falei, gente, nem tava pensando nisso, fui lá e fiz. Daquele momento ali já não pegou. E nunca mais pegou. E isso, eu falo que eu sou uma prova viva, que realmente, assim, eu faço muitos tratamentos. Vamos falar lá do exagero, né? Vá na profissional e veja a carinha dela pra ver como que você mais ou menos quer ficar. E eu posso falar que eu tenho, assim, um carro caro no rosto, mas não tenho botox. E super natural e não dá pra perceber. Tipo assim, você fez isso. Mas eu tenho muita coisa. É verdade. E sem botox. E se tiver alguma outra pessoa por aí que existe algo... Não existe, né? Nada pra reverter essa situação do botox. Olha, então... Existem diferentes marcas, né, ali que a gente pode tentar, às vezes pelo fato ali de alergia à albumina, enfim. Mas o meu caso eu tentei todos e não reverteu. Teve gente que pode acontecer. E o corpo humano é incrível, né? Cada um é de um jeito e responde de uma forma. Ô Nessa, já que a gente tá falando sobre o botox, para além das rugas, o botox serve para muita coisa, né? Porque, assim, em tese, falando uma pessoa leiga, o botox, ele adormece ali a região que aplica. Eu, por exemplo, sou apaixonado pelo botox porque eu tenho sudorese excessiva nessa região do rosto. E chega até ficar incômodo. E é excessiva do ponto de eu caminhar 2 passos... E já tá suando bastante. Aí chega numa reunião, num compromisso, cumprimentar aquela pessoa, porco suado, isso me dá agonia. E o botox me ajuda muito nisso. Quais são as outras aplicações assim menos conhecidas do botox que ajudam aí na qualidade de vida? O botox, ele é exclusivamente para paralisar, tá? Tem gente que fala assim, eu quero puxar aqui, eu quero esticar aqui. Não. O botox, ele paralisa a musculatura, relaxa aquela musculatura e ela para de exercer a sua função. E ali também com as glândulas sudoríparas, né? Então, tem aí para sudorese. Inclusive, tem caso legal, tipo, uma cliente, ela trabalha sempre muito bem arrumada, blusa de manga comprida, e ela fala, é muito desagradável que às vezes eu chego nas reuniões e eu tô ali com aquele suor na roupa que me deixa totalmente constrangida. E ela iria para uma viagem. E ela falou, é um lugar muito quente e aquilo ali me incomoda. E ela resolveu fazer. E aí, na hora que ela fez, ela falou, meu marido é a mesma coisa, marca pra ele. Nem que 3 dias na viagem já começa a fazer efeito, mas já marca pra ele. E ela tá alucinada com o resultado. O botox tem que tomar muito cuidado, né? Hoje é famoso o botox full face. Gente, o botox é para paralisar linhas de expressão. Você não tem expressão ali na bochecha, né? Então tem que tomar muito cuidado. Mas existe ali, por exemplo, sorriso gengival. Então, o full face, para o sorriso gengival, só vai aplicar para quem tem sorriso gengival. Então, aquele sorriso que quando a pessoa sorri, aparece a gengiva demais. E ele também não é indicado para todos os casos. Tem caso que é cirurgia. Então, isso tem que ser analisado. Tem também sorriso triste. A pessoa sorri, o sorriso é para baixo. Então, melhora ali a questão do sorriso. Então, tem os detalhes assim. Hoje, muita gente gosta de aplicar aqui, ó, para alongar. Alongar? Se aplica aqui, ó. Então, alonga. Né? Aplica aqui na região, a musculatura relaxa, não fica tensa. E alonga. Muita gente já usa ali também às vezes para enxaqueca. É mesmo? Tem para enxaqueca e um uso muito bacana é para bruxismo. Tem gente que foca muito ali, plaquinha para bruxismo. Vai proteger seu dente, né? Vai amenizar e tudo,
mas não acaba de fato com o bruxismo, porque o seu músculo continua ali trabalhando, né? Então, aquela tensão noturna. E aí, quando você aplica a toxina, relaxa a musculatura, ela fica bloqueada ali e você não tem mais o bruxismo. Então, é bem bacana também. Que legal. Aí aplica aqui? Isso. Ai, que massa. Hoje, como é que você se coloca no mercado nessa? Porque, por exemplo, quando a gente olha pra trás, você ali atendendo no balcão, depois foi fazer os manipulados, você imaginaria que você estaria onde está hoje com a autoridade que você tem? Não imaginaria. E tem hora que nem ainda acho. Eu acho que a gente tem que estar em constante crescimento, em constante evolução. E tem hora que meu marido, né? Ele fala, para com isso. Você, né? E tem hora que eu nem me dou mérito de certas coisas, assim. E é isso. É constante evolução, constante crescimento, busca ali de melhoria, ainda mais essa área que eu trabalho. É uma área que tem inovação o tempo todo. Então, eu nem penso, sabe? Só fico muito feliz mesmo pela minha trajetória. Mas eu não hoje olho, hoje eu tô aqui, sabe? Não. E você faz muitos cursos, né? Sim. Você tá o tempo inteiro em constante aprendizado, em constante busca para aprimorar. E isso é muito importante, né? Novas técnicas, o mundo hoje. Acho que em todas as profissões tudo acontece muito rápido, muitas coisas novas chegam. E você tá sempre atenta, né? Sempre indo para São Paulo fazer um curso novo. Qual foi o último curso que você fez? Você lembra? Foi em São Paulo. Foi também ali em busca de qualidade de pele. Eu prezo muito qualidade de pele. Mara. Uma pessoa que ali na faixa, vou colocar eu como exemplo, como se eu não te conhecesse. Tenho 26 anos, quero envelhecer bem, não quero ficar com aquela cara de maracujá de gaveta. Só que eu não sei o que você faz. Quais são... O que a gente pode construir junto, sabe? Eu chego no seu consultório, o que a gente pode fazer? Né, a gente pode fazer isso, a gente pode fazer aquilo. Como é que você levaria um tratamento para uma pessoa de 27 anos, assim? Então, é um tratamento que vai ser ali o preventivo, né? Então, é sempre manter qualidade de pele, manter banco de colágeno, evitar ali as linhas de expressão. Muitas me apresentam, eu acho muito bacana, que vira e fala assim, minha tia tem isso. E traz já o que ela vê da genética familiar para a gente poder buscar fazer procedimentos para evitar aquilo ali. Então, é muito legal. Então, vamos supor, bigode chinês, aí a gente já trata todo o estímulo ali para aquele bigode chinês não vir. Maravilha. Então, é isso que a gente vai fazendo. É tudo muito natural. E às vezes faz ali, isso aqui me incomoda, falta um pouquinho disso aqui. E a gente faz um ajuste ali, mínimo, imperceptível, só para ficar mais harmônico mesmo. Maravilha. O que você entende hoje como sucesso na sua profissão? Olha, eu acho que sucesso para mim é a gente ser honesto. É você entregar, sim, bons resultados. E sempre com honestidade, né? Você trazendo ali clareza, transparência. É você realmente estar ali dando o seu melhor. Eu acho que sucesso é você dar o seu melhor. É isso. Para todo mundo. Para todo mundo. Maravilha. Você se coloca... Eu já vi vários conteúdos, tudo mais, de você tratando melasma. Melasma é muito mais comum do que a gente imagina. Quais são as causas que faz... Porque é uma mancha amarronzada que aparece do nada na pele, né? Tipo assim, não tem... Sem eira nem beira, ela aparece ali no seu rosto. Às vezes vem devagarinho, vai crescendo, né? É incrível. Eu tô realmente, assim, muito assustada. É muita gente. Outro dia eu atendi, igual você falou que interessa mais o público feminino, mas eu atendo muito sexo masculino. E eu atendi um homem, pai de família, empresário, e ele tava ali
muito constrangido com a melasma dele. Ele falou, uns 20% da população tem, né? Aí eu raciocinei, falei, eu acho que uns 90%. É muita gente. E é colocar ali uma doença mesmo triste, porque não tem cura, né? E é muito difícil de tratar. E errado tem quem pensa que vai passar um produtinho em casa e que aquilo ali vai se resolver. E os fatores são muitos. O sol é um grande vilão, né? Mas eu falo também que a gente não pode parar de viver, mas, né, tem que cuidar, tem que tratar da mancha. Mas tem muitos fatores inflamatórios, intestino, emocional. O emocional afeta muito a mancha. Hormonal. E são muitos fatores e que eu acredito que até hoje não descobriram todos. E para poder fazer esse tratamento, a gente tem que tentar bloquear todos os fatores ali que podem ser a causa da mancha. Temos ali que, né, atingir, de fato, ali a mancha para clarear, mas tentar bloquear ali várias células causadoras, né? E também mudar algumas questões ali de estilo de vida para a gente poder conseguir ter resultado legal. Alimentação, essas coisas tem tudo a ver? Tudo, porque se você pensar em inflamação, né? Nossa alimentação faz parte desse processo inflamatório no nosso organismo se a gente não tem uma alimentação saudável. Açúcar é terrível para qualquer parte do nosso organismo, né? Seja emocional, seja de envelhecimento da pele, o açúcar faz ali glicação das células. Então, também é um fator prejudicial. Embutidos, enfim, a nossa alimentação, né, é o que a gente é nossa alimentação. Então, esse fator inflamatório vem também do alimento. Como a gente falou lá no início, Nessa, esse mercado ele é muito concorrido, né? Tem muita gente fazendo de tudo aí. O que você faz para se destacar nesse mercado? O que você tem de diferencial para chamar a atenção aí dos pacientes? Hoje, eu fui ali durante, né, a minha carreira, vendo ali a necessidade de cada um e vendo o que eu conseguiria, através dos procedimentos, trazer ali a naturalidade e manter ali a jovialidade. E eu desenvolvi um método exclusivo, um método baseado ali na fonte da juventude. Então, eu denominei esse método de Fontos, e é onde a gente traz a juventude e não transformação. Eu falo transformação só da alma, mas de quem você é, não. E eu busco isso através do meu método, algo exclusivo para você, específico para você, e que não vai te transformar em outra pessoa, né? E vai manter ali você bonita, jovem, com as suas características. E eu acho que isso é o must have. É chique, né? Existe coisa mais elegante de você só ser bonito, saudável, natural, com tudo em cima. Isso é chique. Sim. Muito diferente daquela rosto, nada contra quem é harmonizado, um beijo pra você. Mas muito melhor do que aquele rosto todo harmonizado. A gente tem um exemplo nacional que é a GK, aquela influenciadora que perdeu a mão, ficou com os lábios desse tamanho, o maxilar extremamente marcado, e ela ficou desconfigurada. É desconfigurada que fala? Pode Transformada. ser. Enfim. E sofreu muito hate por conta disso, né? E aí ela precisou passar pelo processo de desarmonização. Você acompanhou esse caso? Sim. Além dela, tem várias outras, né? A Sheila Carvalho. Sheila Carvalho. E aí, a que acaba? Na hora que você tira esse tanto de preenchimento, né? A pele esticou com aquele tanto de preenchimento. Na hora que você tira, murcha. Aí ainda existe a flacidez da pele, para depois a pele voltar ali pro volume novo que vai ter, né? Então, a pessoa ainda vai ter que adaptar àquela nova fase. Eu acho que, até mesmo para você ter conseguido criar o seu método, entender o que as pessoas precisam,
o processo ali, né? O momento que você tem com o seu paciente, ele é muito íntimo. Muito. Você tem aí fresco na sua memória algum caso que você conseguiu entender ali da pessoa, o porquê que ela chegou nesse ponto? O que aconteceu? Ela estava cega? Gente, é mais assim... Eu acompanho mais mulheres maduras nessa fase aí. Hoje, as jovens, eu vejo muito uma consciência de prevenção mesmo, né? E de não mais transformação. Hoje, isso é o que chegou à conclusão. Que veio o boom dessa área e todo mundo achou legal aquela transformação. E agora todo mundo já tem mais uma consciência que é tudo muito bom se usado com consciência, né? E necessidade. E aí, essas que estão já mais maduras, eu vejo muito um medo do envelhecimento. Não aceitar o envelhecimento, sabe? E isso eu vejo que é uma dor mesmo. Muito grande. E em compensação, eu tenho outras que tem hora que eu falo, olha, é legal, hein? Porque aí tem outras que já são muito, deixa, não quero tanto, sabe? Mas essas são mais, uma dor muito grande de envelhecer. A sociedade, ela é muito cruel, né? Muito. Principalmente pra mulher. Tem aquele filme da Minha Vida em Marte, da Mônica Martelli com o Paulo Gustavo. Que ela tá ali num processo de separação com o marido dela e tal. E aí ele chega pra ela falando assim: nossa, assisti um filme ontem com uma atriz maravilhosa. Aí vamos colocar, tipo assim, Jennifer Aniston. Nossa, só que a Jennifer Aniston tá velha, né? Acabada. E aí a Mônica vai e fala: meu Deus, se a Jennifer Aniston tá aí acabada, imagina eu aqui. O mundo, a sociedade com a mulher é muito cruel. Ainda mais agora com o mundo da internet, várias opiniões o tempo inteiro. Você lida com isso sempre, né? Muito, muito. E tem hora que eu falo até assim... Tem hora que aquela mulher, ela tem que ser tão forte o tempo todo, se aceitar o tempo todo. E ela tem que dar conta de tudo o tempo todo e de todo mundo sempre. Ela sempre por último. E ela tem que dar conta. E eu vejo que na hora que ela resolve se cuidar, ela não imagina o tanto que ela estava mal por dentro. Porque quando ela vem vindo assim, ó, na mudança dela, porque a área da estética não é num clique, né? É um processo. E aí, quando vem mudando, eu vejo que cada hora é uma que chega no meu consultório. Na hora que eu abro a porta para receber uma, já é outra do que da primeira sessão. Na hora que eu abro, já é diferente da segunda. E não é nem fisicamente falando, né? Não, é emocional mesmo, é ali é o semblante, é como ela tá vestida, como ela tá com o cabelo, porque aquilo ali vai falando sobre ela. E ela não imagina o tanto que ela estava precisando daquilo, porque ela não pode dar o braço a torcer, porque ela tem um mundo para dar conta daquilo. E ainda tem aquelas que passam por esse processo de ver, de enxergar e de querer aquela parte ali do envelhecimento, de não aceitar o envelhecimento, então que a dor para ela ali é muito maior. Maravilha, perfeito. Ô Nessa, um procedimento queridinho aí, tipo assim, se você tivesse que pensar em uma coisa que constrói assim, o que seria? Não existe. Não existe, quem dera, uma pílula. Quem dera, não existe. Cada procedimento atua numa camada da pele, cada procedimento é para um determinado, uma disfunção ali, e um só não faz verão. Perfeito. Se você pudesse deixar uma mensagem para essas pessoas aí que tá em conflito com o espelho, o que você diria? Se cuidem, vocês merecem. Uma pessoa curada cura as outras. E a gente não imagina o tanto que isso é real. Porque a gente acha que a gente só tem que dar conta de tudo e esquece de olhar pra gente. Mas a gente ainda não experimentou que quando a gente tá bem, a gente consegue fazer muito melhor do que a gente tá fazendo. Isso mesmo. E vamos convidar a galera para seguir você nas redes sociais, conhecer do seu trabalho, o seu método. É método? Isso. O seu método.
Eu, inclusive, preciso marcar uma consulta, porque eu não quero ficar igual maracujá de gaveta. Ô, Nessa, qual que é seu Insta? Vanessa.viana com 2 As e underline, tá? Então, lá você posta muita coisa, né, Nessa? Posto. Muito conteúdo, dica. Como é que é as redes sociais pra você hoje? Como é que você vê essa plataforma? Gente, difícil aceitar, né? Mas eu juro que eu ainda tô num processo. Porque é tudo, né? É o seu cartão de visitas, né? É a ferramenta ali onde todo mundo tem acesso e pode ver tudo, Uhum. aonde me acompanham, aonde vão eles sintonizar comigo, porque eu falo que o profissional, até para mim, eu falo por mim, com o que eu faço com outros profissionais, não é aquilo somente que ele te entrega, né? É uma sintonia que tem ali. E igual o procedimento estético, a gente mexe ali com o interno da pessoa, com a autoestima, com tudo. E ali gera uma sintonia, né? Uhum. Eu falo que eu tenho até que aparecer mais, porque ali vocês vão ver, né? Para poder fazer aquela conexão, porque a gente precisa ter essa conexão com o profissional, não somente aquela parte profissional de entregar aquilo. Porque quando a pessoa entra no meu consultório, ela não está ali só com a Vanessa que faz procedimento. Eu falo que ali é a nossa terapia, né? Ali, dentre aquelas 4 paredes, a gente se entrega, tanto... eu falo que eu aprendo muito ali todo dia e é uma troca. E hoje a rede social faz toda essa conexão, né? É muito importante. Maravilha. Ô, Nessa, muito obrigado por Eu topar que agradeço. esse bate-papo. Eu fico muito feliz com a sua trajetória. Eu acompanho você desde o inicinho e ver tudo que você construiu até aqui, todo o seu progresso, perder a insegurança em vários pontos. Isso é muito legal. Eu tenho certeza que você vai crescer muito mais do que você já cresceu. E eu fico muito orgulhoso de verdade. E eu preciso te agradecer por liberar um pouquinho do seu tempo para vir aqui no estúdio pra gente bater um papo. Foi muito importante pra mim. Eu que agradeço essa oportunidade. E fica falando essas coisas, eu fico emocionada, né? Mas eu que agradeço. Olha, vou deixar todas as redes sociais da Vanessa aqui na descrição do vídeo. Eu espero que esse episódio tenha aberto a mente de vocês para entender um pouco mais desse mundo da estética que é muito comentado por aí. Mais uma vez, o nosso patrocinador oficial que faz tudo isso aqui acontecer, o Método Acelera. As redes sociais também estarão aqui na descrição do vídeo. A FPL, muito obrigado por nos oferecer uma estrutura de tanta qualidade como essa. Só quem já gravou aqui sabe como é que é, né? Não se esqueça de nos seguir também nas redes sociais, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e não perder nenhum vídeo. Um beijo e até o próximo episódio.